Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as Cíclades e a Macedônia, entre deuses e conquistas. Estamos aqui com a Érica. Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Afonso? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. O grupo de ilhas no Mar Egeu, chamadas de Cíclades, por lembrarem um círculo ao redor da ilha sagrada de Delos, são conhecidas por suas esculturas de mármore da Idade do Bronze, de bela simplicidade, que lembram obras do modernismo europeu. Recentemente, novas abordagens arqueológicas têm nos ajudado a repensar o contexto e a história por trás de uma civilização que remonta ao terceiro milênio antes de Cristo e paralela à mais conhecida cultura de Creta, a cultura minoica. Delos tornou-se patrimônio mundial em 1990 e a Unesco citou seu sítio arqueológico que transmite, entre aspas, transmite a imagem de um grande porto cosmopolita do Mediterrâneo. Também falaremos sobre a Macedônia, onde novas pesquisas detalham o contexto da corte do jovem Alexandre, que se expande até o Oriente. Muito obrigado, Érica, pela presença. Seja bem-vinda. Eu peço que você se apresente, por favor. Obrigada, Afonso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. O meu nome é Érica Angliker, eu sou arqueóloga e estudiosa da religião grega. Atualmente, eu sou diretora num instituto cultural chamado Arqueopaideia, que promove educação e arqueologia, um instituto situado aqui em Londres. E eu fiz o meu doutorado em Zurique, mas também tenho mestrados na Unicamp, no Brasil, no Yale, e um mestrado na Columbia University. E, basicamente, eu estudo, o foco dos meus estudos é religião grega, e dentro desse campo eu também realizo vários estudos com música, as ligações entre música e práticas de religião grega, né? E por muitos anos o foco da minha pesquisa foi nas Cíclades. Tem vários artigos publicados que vocês podem achar nas páginas do Academia. Estou trabalhando nos meus dois primeiros livros, um sobre os santuários das Cíclades e um sobre Paros, né? O que mais? Escavo na ilha de Despótico, né? Já há muitos anos, desde 2011. E também coordeno a Escola de Verão Brasileira, né? Que foi feita em parceria com várias universidades, mas nos últimos 3 anos em parceria com a Unicamp, né? Com a professora Isabela Cardoso. E basicamente é Perfeito. isso. Muito obrigado, muito bom. Bom, vamos nos situar então no tempo e no espaço, né? Nesse caso, né, o tempo também, né, precisa ser detalhado. Vamos falar um pouquinho dessa localização. São mais ou menos 200 ilhas, é isso? Sim, mais de 200 ilhas. A maior parte não é habitada. A maior parte destas ilhas que compõem as Cíclades, elas são muito pequenas. Tem várias ilhas em torno de outras ilhas, como Paros, Naxos. Estas ilhas pequenas, apesar do tamanho reduzido, são importantes para a economia dessas ilhas, tanto hoje quanto no passado, né? É importante também lembrar que esse nome, né, Cíclades, ele aparece mais tarde, né? E os autores antigos, não há uma conclusão de quais ilhas compõem o arquipélago cicládico, né? Dependendo do autor, é um conjunto, se você vai para outro autor, é outro, né? De modo geral, as ilhas centrais da Cíclades, todos os autores concordam, Paros, Naxos, Delos, mas quando você vai mais para a região oriental, Amorgos, Anaf, aí alguns autores aí há uma grande discussão. Isso implica questões teóricas que eu não posso entrar aqui, mas digamos assim, as bordas do arquipélago é discutível, né? Sim, então elas estão entre a Grécia continental e a Anatólia, seria mais ou menos E a isso? Anatólia, isso, mas é difícil fazer um traço. Hoje, é claro,
na configuração atual, e hoje a capital das Cíclades é na ilha de Círos, em Hermópole, mas isso variou, né? Os centros de poderes nas Cíclades, com o passar dos séculos, ele vai mudando, né? Isso desde a Idade do Bronze até no período atual, né? Perfeito, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho dessa idade do bronze, porque o período que você pesquisa não é exatamente a idade do bronze, mas acho que não custa a gente começar por aí. Sim, não é o que eu pesquiso, mas acaba entrando, né? Porque está relacionado, inclusive porque alguns cultos, né? Há uma certa continuidade, por exemplo, na ilha de Queia, no santuário de Aya Irine, né? Nós temos um santuário que funcionou de modo contínuo, da Idade do Bronze até o período helenístico, né? E no período arcaico é possível identificar a identidade da divindade que é Dioniso, né? Então nós temos um culto, nós não sabemos se era Dioniso no período da Idade do Bronze, mas há uma continuidade, há no mínimo uma afinidade com Dioniso, né? E tem outros lugares que nós temos a configuração semelhante. Então, a Idade do Bronze é importante levar em consideração por conta disso, né? Idade do bronze seria onde se começa a trabalhar metalurgia. Sim, né? Sim, né? Começa a Certo, porque trabalhar. algumas dessas ilhas parece que tem alguma relação com a metalurgia, não é isso? Não, várias delas, né? Inclusive em Sífinos tem a famosa história em Heródotos, né? Porque Sífinos era uma ilha que produzia prata e eles não pagam o quinhão de Apolo em Delfos, e Apolo, segundo a história de Heródoto, alaga as minas de Sífinos por conta da pão-durice, foi uma ofensa, né, ao deus, né? Legal, perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, do início das escavações, porque elas começam mais ou menos em 1880, pelo que eu entendi, e houve saques, como que foi? Então, sim, Delos, né? As escavações mais antigas são de Delos, né? Delos é abandonada depois do período da Antiguidade Tardia, né? Há um tipo de um rio subterrâneo que corre em Delos, isso alagou a ilha, e Delos se torna um centro de pestilência, né? Então passa a não ser frequentado, mas vira um lugar onde as pessoas vão para retirar mármore, né? Então, digamos assim, os primeiros trabalhos de Delos pode até remontar no século XV, XVI, né? Nós temos os navegadores italianos que passaram por lá, fizeram registro, pequenas explorações, mas sim, oficialmente começa no século XIX com a exploração da escola francesa, né? Em cooperação com os gregos. Nós temos outras pequenas explorações também nas outras ilhas das Cíclades, né? Mas Delos é a mais famosa, até por conta do tamanho e da quantidade de artefatos em Delos, né? E há esse problema dos saques, não é isso? Durante muito tempo? Sim, a ilha foi saqueada, né? Porque assim, ela se tornou um lugar onde as pessoas iam para pegar peças de mármore. Nem tudo eles conseguiam levar, porque algumas, por exemplo, a própria escultura de Apolo, que foi um presente da ilha de Naxos, né, para Delos, era uma escultura gigante de 6 metros de altura. Isso daí eles não conseguiram levar, nem a escultura e nem a base da escultura, que pesa algumas toneladas, mas outros artefatos eles levaram, né, pedaços de templos, né? Mas ainda restou muita coisa. Mas isso aconteceu nas Cíclades toda, né? Por exemplo, em Despótico, onde eu trabalho, quando o templo começou a ser reconstruído, eles encontraram colunas nas ilhotas vizinhas, na construção de capelas, às vezes na construção de estábulos, de alojamentos para cabras, enfim, eles virou material de construção, né? Isso aconteceu em Delos, aconteceu em Roma, né? O material da antiguidade ele é usado, né? Em Paros
tem algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, um castelo veneziano, que na verdade é um pequeno forte, ele foi todo construído com o desmantelamento do Templo de Atena, que era a principal divindade da cidade de Paros, né? Nossa, olha só. Bom, então vamos começar, porque aí nós temos essa questão também ritualística, né, cultual. Temos as cavernas. O que aconteciam nessas cavernas? Eram operações xamânicas? Não, na verdade, esta que você está mostrando, né, que é a caverna em Antíparos, né? Ali nós tínhamos um culto de Apolo e Artemis, um culto relacionado à iniciação, né, dos jovens, principalmente dos meninos, na idade adulta, né? E nós sabemos que tinha um culto de Artemis, também por causa de navegadores que registraram, né, inscrições epigráficas que hoje desapareceram, né? Porque quando a caverna começa a ser muito frequentada, né, por conta de umidade, das pessoas respirando, etc., isso danifica as inscrições, né? Mas é uma caverna muito famosa, essa de Antíparos, foi inclusive visitada por Byron, né? E mais tarde se instala um culto, mas aí ligado ao cristianismo, né? Porque essas cavernas, então, eram cultos anteriores ao Apolo oficial, digamos, da Não, Olímpico. não, em paralelo, é usado nós temos essa ideia, né, de que o culto nas cavernas corresponde a um tempo mais antigo, a um culto mais primitivo, mas não é verdade. Eles ocorreram de forma concomitante e praticamente em todos os períodos, né? E a outra caverna que você mostrou é muito interessante, não não em Antíparos, em Folêgandos, por conta das inscrições, né? Porque o rito iniciatório, uma caverna de difícil acesso, o rito era constituído por escalar essa caverna e deixar a assinatura. E tem mais de 500 assinaturas, a maioria de homens, mas também de algumas mulheres, porque entrar numa caverna na qual você tem que escalar e usar cabos é um desafio muito grande, é um risco de vida, então se constitui numa atividade apropriada para ritos iniciatórios. Porque nessas ilhas foram encontradas muitas pontas também de lanças, coisas assim, né? Que também remete à própria escultura, né? A questão das esculturas, não? Pontas de lança, não. Punhais, né? Acho que foram. Alguma coisa. As Cíclades, os santuários das Cíclades, de modo geral, não são santuários nos quais foram encontrados, digamos assim, armas, né? Espadas, punhais, em grandes quantidades. Tem alguma coisa, mas não muita coisa, né? Ah, certo. Porque eu pensei em fazer uma relação com Ártemis, né? Mas acho que não. Não, com a Ártemis era uma deusa bem cultuada, com uma certa intensidade nas Cíclades, né? Ligada a rituais iniciatórios, ao casamento, né? Ela era uma deusa que protegia as jovens mulheres. A Ártemis tinha templos importantes, principalmente em Paros, né? E também em Delos, né? Ela tinha um templo muito importante em Delos. Tem vários. A Ártemis tinha mais de um santuário em Delos, né? Na verdade. Essa igreja deve ter uma história, né? Sim, essa igreja é ali junto da caverna, né, em Antíparos, onde tínhamos o culto de Artemis, e se instala, né, no século XVIII, um culto de São João Espileio, né, São João das Pedras, né. E essa construção que você está vendo, ela é interessante, porque nós temos o bema, né, o altar, e é deixado a rocha, né, atrás, né, exatamente para fazer uma ligação material com a caverna, né, com as rochas, né? E a gente não pode é sempre bom lembrar que cavernas são lugares que muito propícios para práticas religiosas, né? Existem
estudos em arqueologia cognitiva, arqueologia sensorial, e nós sabemos, né, que quando as pessoas são privadas de luz, de som, ou tem som, são expostas a sons repetitivos, por exemplo, da água pingando, eco, isso pode provocar alucinações, né, e visões, né? Então, a caverna, digamos assim, trabalha o nosso cérebro para produções de experiências fantásticas. Parece que até cada caverna tinha um som, né, que remetia a diferentes animais. Eu achei isso incrível, né? Sons de diferentes animais. São Sim. cavernas também difíceis de entrar, algumas delas, não? Essa em Folegrandes, a pessoa que escala, né, ela chega pelo mar, né, pode ir pela parte por terra, né, mas por mar é mais fácil. Você precisa ser um exímio alpinista, né, para poder entrar nesta caverna. E infelizmente nós temos arqueólogos treinados para isso. Não é o meu caso, obviamente, né, mas o acesso é muito difícil, né? Sim. Bom, aqui nós temos já Delos, né? Vamos falar um Uhum. pouquinho de que civilização era essa? Que tipo de civilização? Tinha a ver com pesca? Tinha a ver com esses mármores? Eles traziam também de algum lugar? Delos, na verdade, Delos é uma ilha. As ilhas cicládicas em geral não possuem assim, digamos assim, recursos naturais abundantes. E Delos, digamos, em termos de recursos naturais, é uma das ilhas mais pobres das Cíclades, porque é uma ilha muito rochosa, né? Inclusive, essa condição, né, extrema de Delos foi capturada nos hinos homéricos, né, onde Homero fala que Leto ela estava procurando um lugar, né, para dar à luz e nenhum lugar queria aceitar, temendo Hera, né, e Delos aceita e em retribuição Leto promete fama a Delos, né? Mas Delos tinha um porto muito importante, né? Então é a capacidade marítima. E nós temos que pensar que as Cíclades estão entre a Ásia Menor e a Grécia. Então é um ponto de transição, né? E Delos tem água potável, tem lençóis d'água passando por debaixo de Delos. Então Delos como é que eu vou dizer? A riqueza de Delos são esses portos que proporcionaram que os marinheiros, que os comerciantes cruzando os mares tivessem um lugar para parar, para se abastecer de água, né? E com isso, logo, eles também começam, as diferentes comunidades, a estabelecer cultos, né? Vir um lugar de exposição e de competição das diferentes comunidades marítimas, né? E claro, isso muda um pouco com o tempo, mas essa é a riqueza de Delos, né? É um ponto de network. E é por isso que Atenas, em algum momento, precisou controlar, né? Para controlar esse trânsito de pessoas, de bens, passando de um lugar para o outro, né? Aqui nós temos os pontos onde estão as escavações, é isso? Os Não, templos. esse é o sítio arqueológico, né? Claro, as escavações continuam, né? Delos desenvolveu uma cidade, né? Principalmente no período helenístico. No período arcaico, a cidade estava mais ou menos junta com o santuário, então às vezes é difícil distinguir onde começa a cidade, né? E vários templos inaugurados por várias comunidades, né? Naxos construiu muito em Paros, mas Delos é muito complexo, né? Porque são vários séculos, né? Com várias construções e com vários templos de Apolo também, né? Que vai mudando de lugar o templo, e alguns existem ao mesmo tempo. Depois, no período helenístico, os monarcas helenísticos fizeram muitas dedicações, estabeleceram festivais, né? Então, e Delos E esse, tem a cidade helenística também, né? Com várias vilas, casas, mosaicos, que é bem impressionante. imagino, porque depois de Alexandre, com todo esse movimento, né, que houve aí, devia ter muito comércio e tudo. Mas Sim. vamos falar um pouquinho, esse Apolo,
por que o Apolo? Ele, por ser Sol, por que foi o Apolo escolhido para essa região? Você tem alguma ideia? Olha, o Apolo também é um deus ligado à navegação, né? Ao fato de você cruzar os mares, né? E também a música, né? Por exemplo, Delos mesmo tinha vários festivais religiosos importantes, né? Mas assim, por que o Apolo é difícil saber, né? Porque um deus se instala e outro não, né? Por exemplo, nas Cíclades, o culto de Afrodite, você quase não tem, você tem só praticamente um santuário maior e mais significante, e só em Santorini, né, na Terra Antiga, né? Só no período helenístico, aí em Delos, vai aparecer o culto de Afrodite, por conta de todas as comunidades, mas Afrodite é uma deusa que não existe muito nas Cíclades, né? O culto dela. E Hera, por exemplo, só tem um santuário praticamente só ali em Delos, né? Mas assim, é difícil saber a origem, né, dos deuses. O que dá para saber é que no século sétimo, Apolo de fato se instala nas Cíclades, não só em Delos, mas concomitantemente também em Despótico e em Paros, né? É, porque eu fico curioso, você falou em iniciação, a gente sabe que nas cavernas, né, acontecia muita coisa, né, do outro mundo, vamos dizer assim, uh, e Apolo também é ligado a esse mundo da adivinhação, não é isso, da profecia? Sim, mas nas Cíclades, apesar de ter uma tradição da literatura romana, né, que menciona um oráculo de Apolo, inclusive eu tenho um aluno, André Del Corso, estudando isso. Isso parece mais uma invenção romana, né, do que uma realidade, né? O Apolo nas Cíclades ele não tem função oracular, né? Pelo contrário, um pouco do culto do Apolo Pítios é transferido para Cíclades, né? E se você vai para a ilha de Iqueia, é onde tem o culto de Apolo Pítios mais interessante, na minha opinião, porque você tem a montanha, né? E eles fazem um tipo de uma pequena caverna aqui, né? E o templo sim, junto, né? Então tem, no cela do templo você vai ter uma cavidade, uma caverna, né? E isso, para mim, está ligado a uma simulação de um ambiente claustrofóbico, privado de luz, que também propiciaria adivinhações, né? Então, trazendo um pouco do Apolo Pítios para Queia, né? E o culto de Apolo Pítios se espalha por várias ilhas das Cíclades, né? Mas isso já tardiamente, então, Sim, já século sexto, quinto e até mais para frente, né? antes de Cristo, claro. Isso, né? Sim. E por É, outro lado, o culto de Apolo Délios, ele se espalha pelo Egeu, ele não fica restrito às Cíclades, né? Você tem um santuário de Apolo Délios em Paros, mas você também tem na ilha de Cos, né? Você também tem na ilha de Calímenos. É interessante isso, né? você poderia comentar um pouquinho essa imagem? O que a gente está vendo aí? Tá. Esse é um santuário de Artemis, né? E foi encontrado um depósito votivo da Idade do Bronze, né? Com vários artefatos muito interessantes, mas mas não tem uma continuidade, né? Provavelmente foi alguma coisa que eles recolheram e depositaram ali, né? E esse é um problema interessante em Delos, né? Porque por muito tempo os estudiosos não tinham certeza, né? Se os cultos em Delos chegavam, se tinha uma continuidade da Idade do Bronze ou não. Hoje nós sabemos que não tem, né? Delos teve alguma atividade na Idade do Bronze, mas em Delos você tem uma descontinuidade, né?
Isso é mais certo, coisas que talvez as populações locais de Delos recolheram e colocaram como oferendas do que uma continuidade. O que é diferente desse santuário de Dionísio em Ayairine, em Quéia, que eu mencionei, e mesmo do santuário de Dionísio em Naxos, onde, embora não dê para saber se Dionísio já existia na Idade do Bronze, tem uma continuidade clara do uso do sítio arqueológico para funções religiosas, da Idade do Bronze até mais tarde. certo. E essa imagem aqui, você poderia comentar um pouquinho? Tá, essa imagem, o que eu acho mais interessante nessa imagem é essa estrutura, não sei se dá para ver bem aí no centro, semicircular, que é o chamado, em português dá um nome engraçado, né? Que é o altar dos cornos, né? Que é o altar mais sagrado de Delos, né? Essa construção ela já é do período clássico, mas se acredita que tenha sido um altar que foi construído em cima do o altar original, que foi feito com chifres de cabras e que era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Porque por um bom tempo o Apolo ele não tinha, digamos assim, um templo em Delos, né? Ele era venerado basicamente no altar. E tem toda uma discussão, né? Porque nós temos um templo dedicado pela ilha de Naxos a Apolo, mas primeiro a gente não sabe se era só templo, ou se era templo e sala de banquete, ou os dois, ou se era usado só por Naxos ou por outras pessoas também. Provavelmente era usado só por Naxos, né? Então, digamos assim, um templo de Apolo que todos pudessem ir, provavelmente era nesse ponto. Que você. Dá para ver aqui essa estrutura semicircular aqui? Sim, dá para Aqui, né? ver. Sim, Isso. isso, é essa estrutura, né? E vários edifícios estão orientados em direção a essa estrutura, o que indica a importância, né? E aqui você vê a reconstrução. Eu acredito que seja uma estrutura que, inclusive, pudesse ser usada para danças, né? Para Sim, performances, né? Porque a gente é sabe que essas exatamente, estruturas elevadas e tal podiam também ser usadas para esse tipo de atividade. claro, exatamente o que eu ia dizer, né? Lembra os coros, né? Lembra essa coisa do coro, né? Sim, e por o fato dela ser semicircular, facilita o movimento também, né? Olha só. Bom, aqui também é Delos, não é isso? Sim, uma vista aérea de Delos para ter uma dimensão do santuário. Aqui, só para falar rapidamente, uma curiosidade de Delos, não sei se vocês estão vendo aqui essa faixa, né, de terra, né, mais alongada, né? Isso é uma construção não natural, né? O Delos foi intensamente escavado e essa estrutura alongada, na verdade, ela surgiu com o próprio lixo das escavações que era jogado fora, né? E com isso se Ah, perdeu muito, né? Porque uma coisa triste de Delos é que as escavações de Delos foram feitas numa época em que os arqueólogos, alguns deles se imaginavam como caçadores de tesouros, né? Então eles iam escavando rapidamente, o que era mármore, ouro, beleza, o que não era mármore, o que não era ouro, jogava fora. Então, muita coisa se perdeu, né? essa ponta que vai para o mar, você está comentando. Isso, e é onde os barcos atracam hoje, né? Olha só. Legal. E essa estrutura aqui, por favor? Esse é o edifício que eu falei, que é a sala o chamado Oikos da ilha de Naxos, né? Que é um templo, sala de banquete, não se sabe ao certo, né? Que é uma das construções mais antigas de Delos, né? Dedicado pela ilha de Naxos, que é uma ilha que ficou muito rica por conta do mármore. E eles tinham alguns objetos em forma de molheira, se diria, né? Que não sei se tem uns que até se coloca assim na boca, não sei se é isso. Aqui também são encontrados esses objetos? Não sei que objeto você está falando, para ser sincera.
É, bom, eu vi uma live, alguma coisa, onde o pessoal tem uma espécie de, como se fosse uma molheira, alguma coisa assim, que não se sabe bem para que servia, mas pode ser alguma coisa de vinho, ou, enfim. Mas Eu teria com que essa, ver a peça, porque só essa assim não. relação. É, claro. E aí temos essa estátua de Apolo. Sim, a estátua colossal, né? E essa é uma estátua curiosa, porque nós sabemos exatamente, aqui é o que sobrou dela, né? Aqui embaixo, né? Aqui um selo, né? Que nós podemos ter uma aparência, saber um pouco da aparência dela, mas nós sabemos também um pouco da aparência dessa estátua, porque os navegadores, vários navegadores do século XV e XVI, eles visualizaram essa estátua e fizeram desenhos, né? Então, a reconstrução é feita com vários elementos, com os selos, com o que ainda está no santuário de Apolo atualmente e com os desenhos dos navegadores, né? Sim. Que bela essa porta, hein? É um Sim, esse corredor. corredor de leões também é também um trabalho da ilha de Naxos, dedicado por Naxos, e é um monumento curioso que ainda hoje não se sabe direito a função, né? Ele lembra o Corredores das Cabras, né? Que tem algumas estruturas no Egito, mas a função parece ser diferente, mas na verdade ninguém sabe ao certo ainda qual a função. Provavelmente, sei lá, enfeitar algum tipo de procissão, né? Mas é uma estrutura muito misteriosa, porque ela não é a única vez que esse tipo de monumento é produzido na Grécia, né? Depois não existe nada paralelo, só no Egito. Sim, muito interessante, né? Justamente por remeter a essa outra civilização tão cheia de leões e faraós. Bom, aqui nós Sim, temos três dessas ilhas, né? sim, Quatro. Naxos, Paros e Antíparos, né? E Naxos e Paros é sempre bom lembrar que eram ilhas inimigas, né? Com várias disputas, guerras, né? E você chega a ver uma diferença de culturas entre essas ilhas ou elas são muito parecidas? Não, tem elementos parecidos, mas é, é diferente também, né? Às vezes, até quando você acostuma a olhar para as peças, você olha, você já sabe, isso é de Naxos, isso é de Paros, mas isso só até o período, até o final do período arcaico, não? Depois do período clássico para frente, então nós temos uma homogeneização de tudo, né? Inclusive das cerâmicas, né? Que passam a ser consumidas cerâmicas da Ática, e aí você já não vai ter essa exuberância de estilos diferentes, de esculturas diferentes, cerâmicas diferentes, né? Dá uma massificada em tudo, né? Em algumas dessas ilhas a gente encontra esculturas quebradas. Como é que é? Você tem alguma ideia de porquê disso? Ah, bom, um pouco a própria danificação, né? Mas, por exemplo, porque acontecem acidentes, às vezes algum templo que entra em desuso, né? Aqui nós temos uma górgona, né? Vocês veem aqui uma górgona alada, que é inclusive uma escultura muito rara, né? E ela foi encontrada junto com o Curos, né? E talvez ela tenha funcionado como decoração como acrotéria de um templo, né? Já essa estátua colossal foi encontrada no templo de Artemis, em Paros, né? É um templo de Artemis que nós sabemos que é um délium, né? E aí foi por própria danificação do santuário. Agora, essa outra estrutura aqui, que é interessante, é o forte veneziano que eu falei para vocês, que foi construído com a demolição principalmente do templo de Atena em Paros, mas também de outros santuários, né? O centro, a cidade de Paros antiga, ela foi muito destruída, né? Porque teve uma ocupação no período medieval e eles reutilizaram o material, né? E depois foi feito um projeto muito interessante pelos alemães, eles passaram 25 anos em Paros,
medindo, comparando tudo, e eles conseguiram recriar 3 templos, A, B e C, né? Se sabe o formato, a medida, mas não sabemos nem para que Deus e nem mesmo onde ficava, mas a gente sabe, comparando as peças arquitetônicas, que eles existiram. Sim. São milênios, né, uma coisa perto da outra, né? Uhum. Bom, aqui então nós temos a Ilha de Despótico. Vamos falar um pouquinho dela, por favor. Tá, a ilha de Despótica é uma ilha não habitada, né? É uma ilha que pertencia a Paros, né? E a descoberta de Despótica tem 25 anos, então, em termos arqueológicos, é uma descoberta muito recente. E Despótico mudou a história das Cíclades por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ali nós temos um templo de Apolo muito grande, um templo de Apolo que já no período arcaico tinha um tamanho considerável, né? Então, não é só em Delos que nós temos um templo de Apolo grande, nós temos em Despótico também. Não se conhecia esse templo, porque não tem nenhuma fonte escrita mencionando o santuário de Despótico. É um santuário muito rico. Foram descobertos inúmeras estátuas, né, de mármore, tesouros, vários templos, né? Só que depois do período, no início do período helenístico, o santuário entra em decadência, no período romano ele já não é mais usado, né? E aí a ilha é abandonada, e por isso que ela pôde ser preservada, né? Mas como foi escavado desde o começo, e como Despótico, diferentemente de Delos, foi escavado com outras técnicas, né? Porque aí já não tinha assim a caça ao tesouro, então, o Despótico tem servido como um modelo para se conhecer a instalação do culto de Apolo nas Cíclades, né? E o trabalho continua, né? Nós escavamos todos os anos. Todo ano a gente acha que agora vai. Todo ano assim, nós achamos assim, agora vai acabar, mas aí se descobre mais alguma coisa, parece assim não ter fim, né? Esse é o templo, principal templo de Despótico, que assim como aquele templo de Apolo que eu mostrei para vocês em Naxos, é um templo com sala de banquete. Parte do templo servia para banquete e parte para guardar a estátua de culto. E isso é uma formação rara, tá? Um tipo de configuração rara, porque, digamos assim, 95% dos templos gregos, eles não tem sala de banquete. A sala de banquete geralmente é separada do templo, e o templo funciona só para guardar a estátua de culto do deus, né? E aqui o que vocês veem é um templo que foi reconstruído com a técnica do anastílose, o que é essa técnica, né? É reconstruído o templo, mas só se fazendo reconstruções possíveis. Então, se você tem um pedaço de mármore aqui e outro aqui, você completa no meio. Mas se você não tem nada, você não reconstrói, né? Que é por isso que vocês veem aqui que algumas colunas estão inteiras e outras não, né? Por que isso é importante? Isso é importante para não se exagerar na reconstrução e para não se fazer coisas que demandem muitos preenchimentos, muita imaginação, porque quando você faz isso, você danifica muito a estrutura e depois surgem outras técnicas e não dá para voltar atrás, né? Depois há o risco de ficar como Knossos, né? Knossos é uma obra da imaginação do Arthur Evans, né? Que foi construindo por tudo. Aqui é um pitos com uma cena de dança, né? E é bem interessante porque foi achado numa área de estoque, né? Mas hoje a gente sabe que tinham várias danças, não só nas partes principais dos santuários, mas em outras partes, inclusive na área de estoque, ligados a rituais da fertilidade, da abundância, né? Bom, esse é um objeto. Esse objeto, eu fiquei com a publicação desse objeto. É um objeto. Eu sou fascinada por este objeto, porque é um vaso, é um Rhyton, né?
Ele não é muito grande, a mão que vocês veem aí é a minha mão, né, segurando, né, na sala de estoque do Museu de Paros, e é um objeto, de certa forma, único, não só por essa cabeça de boi, mas atrás, acho que eu não trouxe a foto, tem uma medusa, né? O que faz desse objeto único, né? E nós temos aqui um período muito criativo da produção de cerâmica em Paros, né? Não podemos nos esquecer também que em Paros também foi produzido, né, vasos de dimensões monumentais, com algumas das primeiras imagens de Apolo, de Dioniso, né? Então é um período de muita criatividade em Paros, né? Esse é o objeto que eu estava te falando, ó, não sei se você está vendo. O Salsa Bolt, tá, mas sim, eu acho que tem alguns, mas isso é mais do período inicial da idade do bronze, né? Ah, tá. E não se sabe a função. Sim, né, para os líquidos. Mas eu tinha pensado em outra coisa, assim, mas nesses santuários que da Cíclades não tem muito, né? Porque assim, algumas Despótico mesmo foi uma ilha que na Idade do Bronze foi usada basicamente só para guardar tumbas, né? Ela tinha tumbas, se bem que, para ser sincera com você, nunca foi feito um survey, né, de Despótico. O survey é quando você olha tudo que tem em volta para saber quais estruturas tem. E há a possibilidade de ter uma vila da Idade do Bronze, né? Porque do outro lado da ilha, no santuário, foram encontradas tumbas, mas resta a questão: tinha um assentamento da Idade do Bronze ou não? É isso que nós estamos tentando levantar um dinheiro para poder terminar a pesquisa, né? Porque precisaria ser feito um survey para ter certeza, né? E aqui os achados de Despótico, né? São muitos objetos aqui. Aqui à esquerda vocês veem vários objetos do Egito, né? Aqui também à direita também tem um falcão do Egito, um selo com uma cena de dança, objetos também da Fenícia, né? Essa espada que tem aqui é interessante porque ela tem uma inscrição. E o interessante desses objetos de vários lugares é que Despótico também funcionava como um porto, porque assim como Delos estava numa rota de comércio, Despótico também, só que em Delos você tem um porto, porque Delos tem outras ilhas ali do lado, então forma um canal, então tem bastante correnteza, ainda hoje é assim. Em Despótico não, você tem uma baía calma, então digamos assim, Despótico em termos de porto tem melhores condições do que Delos e teria condições para florescer mais. Nós achamos em Despótico algumas dedicações com inscrições e a gente sabe que foram doações de pessoas da Pérsia feitas em Despótico, né? E o professor Robert Sultan desenvolveu uma teoria interessante de que com o término, né, das guerras entre a Pérsia e Atenas, o general de Atenas, Miltiades, atacou Despótico e destruiu Despótico em punição e também para que Paros não tivesse um santuário e um porto tão poderoso, né, porque Atenas passou a tomar conta de Delos, então o comércio tinha que passar por ali e não por Despótico, mas Despótico seria uma alternativa a Delos se os atenienses tivessem deixado, né? Fala um pouquinho desse templo, por favor. Esse é o mesmo templo, é o templo principal de Despótico, né? Só que visto de outro ângulo, né? Ah, certo. Aqui temos ainda Delos. Aí, Delos, né? Uma vista geral de Delos. Aí só o Estoa de Antígonos, como eu falei para vocês, tinha várias dedicações dos reis, dos monarcas do período helenístico, né? E imensa quantidade de Delos. Pode ir para o próximo, só para uma vista aérea das vilas em Delos, né?
e se vocês tiverem a oportunidade de visitar, porque os mosaicos são fantásticos, né? Aqui uma foto das escavações antigas, bom. E aqui a gente vai para a Macedônia, né? A Macedônia Antiga é uma região que eu comecei a explorar recentemente, né? Principalmente por conta de uma parceria, né, com o Museu Arqueológico da Tessalonique, né, foi feita uma escola de verão em parceria com ele, vocês vão ver várias fotos, né, escola de verão com a parceria com Ideia, né, com a professora Isabela Cardoso, a Anastasia Gadolo, né, e o meu interesse nessa região o meu interesse particular é por conta das colônias das Cíclades, né, em Taços, e as colônias de Andros, né? E eu tenho interesse mais para o sul também, né? As colônias de Tera na África e algumas colônias, a colônia de Naxos na Sicília, né? Mas aí é outro assunto, né? Nós vamos falar agora só da Macedônia. Então, Mas deixa eu entender, porque as Cíclades tiveram, digamos, um boom antes do grande boom minoico, vamos dizer assim, e depois elas decaíram um pouco, mas nesse período alexandrino, elas têm colônias, é isso? não, desculpa a misturada. As Cíclades, na Idade do Bronze, elas ainda estavam na periferia da Grécia, né? Tinha alguns pontos importantes, como na ilha de Melos, na ilha de Queia, na ilha de Santorini, onde você tem a Terra, a Acrotiri, que é a Pompeia do mundo antigo, né? E depois tem o fim da Idade do Bronze, essas cidades diminuem de poder. No período arcaico, o poder fica em Naxos, Paros e Delos, né? Agora, as ilhas Cíclades, elas ainda no período arcaico, né, quando dá uma estabilizada na população e a população cresce e as ilhas não têm tantos recursos, as ilhas passaram a fundar colônias, né? Então, Paros vai fundar a colônia a mais famosa na ilha de Taços, né? Mas também vai fundar em Faros, que é na Croácia, né? Naxos funda uma colônia na Sicília, né? Andros vai fundar a colônia de Andros em Estágira. Estágira é nessa região do norte do Egeu, né? Que digamos, não é bem a Macedônia, é o Grande Egeu, né? Região da norte da Macedônia, né? Então, essas colônias são do período arcaico, e evidentemente, num determinado momento, elas passam a andar com as próprias pernas, né? Porque a gente fala em colonização, mas não é uma colonização como nós conhecemos, né? Eram iniciativas, não tinha, assim, tinha uma ligação cultural, né, com a cidade-mãe, mas não uma ligação de dependência, né? As pessoas que saíam para fundar essas colônias saíam para viver e para ter uma vida totalmente separada nesses lugares, apesar de que elas levavam práticas de culto, costumes, né? E tudo isso, né? Então, nesse sentido, o Apolo chega na Macedônia. Não, ele já estava antes, né? Porque a Macedônia ela se desenvolve, né? Porque tudo isso está se desenvolvendo concomitantemente, né? Não é que desenvolve primeiro um e depois outro. Mas na Macedônia, digamos assim, a região da Macedônia, ela floresce, digamos assim, o pico, né? No período helenístico, né? Com Alexandre o Grande e depois, né? Mas sempre existiu uma civilização ali, mesmo no período neolítico, a Idade do Bronze, né? Nós tivemos as civilizações ali, né? E o que o que eu estou tentando mostrar para os alunos com o estudo da região da Macedônia é a Macedônia, porque por muito tempo as pessoas que estudaram a Macedônia elas focam na expansão de Alexandre o Grande. E o que eu estou tentando fazer é focar um pouco como a própria cultura da Macedônia formou o Alexandre o Grande, como alguns desses conceitos formativos se espalharam pelo mundo helenístico, né, que vai sendo levado por
Alexandre o Grande, né? É uma sociedade diferente, né? Na Macedônia. É como Esparta, né? Você tem um regime monárquico, né? E mais a construção de tumbas do que de templos, né? E aí, vocês estão vendo nesse slide, é o templo de Ísis, né? Na cidade de Dion, né? Que também foi uma cidade criada no período helenístico, que é um lugar fantástico, um projeto lindo, né? De um parque arqueológico, né? E você tem nessa corte mulheres muito poderosas, como a mãe, né, de Alexandre, a irmã dele, não é isso? Sim, mulheres muito poderosas, né? Inclusive porque a Olímpia, ela governou, né? A Macedônia, enquanto Alexandre esteve fora, ele não ficou fora por pouco tempo, ficou fora por décadas, né? Sim, são mulheres muito poderosas e essas mulheres, né, que elas eram sacerdotisas também, né? E tinham uma função política muito forte, diferente do resto, do restante da Grécia, né? E essa força dessas mulheres, ela passa, né? Ela passa para as mulheres dos reinos helenísticos, né? Todas as Cleopatras, né? As 7 Cleopatras, elas constroem, né? Elas se inspiram nessa força das mulheres nessa região que tinham mulheres que se posicionavam na política de forma bem diferente, né? Bom, então a escola de verão funciona mais nessa região da Macedônia, é isso? Não, também em Delos, também em Despótico, desculpa, né? Mas são várias parcerias. Aqui você vê todas essas fotos são do Alex Marcelo, esse é o fotógrafo, né? E aqui os alunos estão tendo, volta só na primeira foto um pouquinho, eles estão tendo aulas no laboratório de cerâmica do museu, né? Também fizeram laboratório de metalurgia, né? Mas aqui uma visita da tumba de Filipe II, com o grupo, né? Além dos laboratórios, das aulas no museu, nós visitamos vários lugares ali na região da Macedônia, além de explorar um pouco a própria Tessalonique, né? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto com a música. Onde entra a música aí? Tá, a música eu comecei a estudar por conta dos cultos de Apolo e agora eu vou ficar te devendo. O meu interesse principal com a música foi o seguinte: eu escavo em Despótico há muitos anos, né? E as pessoas que escavam ali em Despótico, nós dividimos o material para estudar e eu percebi que tinha algum material ligado à música, à dança e ninguém queria estudar. Eu falei, pode deixar comigo, né? E foi assim, primeiro, inicialmente eu pensei só em compartilhar e só em dar conta desse material. E eu fui estudando cada vez mais e cerca de 3 anos atrás nós descobrimos um solo de dança, um dancing floor, com 26 metros de diâmetro, né? E único, é uma estrutura única, porque tem alguns solos círculos de danças em outros lugares, mas não, por exemplo, em Herônisos, em Chipre, mas não tão grande, não no período arcaico, né? E a partir disso eu comecei a estudar música, comecei a publicar uns instrumentos que eu encontrei em Paros, em Despótica, e fui me inteirando cada vez mais. Depois fiz uma pesquisa ligada com Dodona, e agora estou indo para a minha grande aventura, com uma parceria também com o Museu Arqueológico da Tessalonique, e as minhas colegas, a diretora do Museu da Tessalonique, Anastasia Gadoli e a Angela Bellia, nós vamos fazer a primeira conferência sobre a música no reino de Alexandre o Grande, trazendo pessoas de diversas formações, diversas partes do mundo, inclusive do Brasil, né? Para tentar entender como a música uniu essas pessoas no mundo helenístico, o que foi transmitido, o que foi mudado, a música como fator cultural também, né? E eu estou aguardando, vai ser em outubro, já parece promissor, né?
Que legal. Bom, você tinha sugerido como título também possível, né? Templos, deuses e heróis. Nós falamos um pouquinho dos dois, mas faltou os heróis. Onde que aparecem os heróis aí? Tá, eu vou falar do principal herói, do mais interessante para mim de todos, que é o Arquíloco, né? E por que o Arquíloco? Porque o Arquíloco, ele é o único, a única pessoa que foi cultuada como poeta e como herói. Porque você tem culto de poetas, como Homero, na Ilha de Ilhos você tem um culto de Homero, e você tem culto de heróis, né? Por exemplo, Anius em Delos, vários cultos de heróis. Mas Arquíloco é o único que é cultuado nas duas vertentes. E ele é uma pessoa real, ele participou de batalhas, ele participou do processo de colonização, então ele é diferente do Homero, né? Ele é diferente também de alguns heróis, dos quais nós não sabemos o nome, mas tem nas Cíclades também, né? Tumbas, né? Que a gente vê que houve um modo heróico de se enterrar, de se fazer dedicações, né? E o Arquíloco, nesse sentido, ele se destaca não só nas Cíclades, eu acho que na Grécia toda você não tem nada semelhante ao culto de Arquíloco enquanto herói e poeta, né? E o culto de Arquíloco, o que eu acho interessante também é que, num determinado momento, ele é, de certa forma, revivido no século XVII, XVIII, né? Da nossa era, pelos navegadores, pelas pessoas que passam ali por Antípolis, e o culto dele é revivido na caverna, né? E eles passam a assinar o nome de Arquíloco dentro da caverna, né? Então, é algo interessante e, na minha opinião, bem diferente. E não esqueçamos que o Arquíloco, ele tinha um santuário com templo, mármores, dedicações em Paros. O santuário de Arquílocos nunca foi completamente escavado e agora as escavações estão sendo retomadas, não? Que maravilha. Bom, você tinha comentado comigo sobre arqueologia processual. Qual é esse tipo de arqueologia diferente que está surgindo? Então, na verdade, a arqueologia processual já surgiu há muito tempo, né? Mas é sempre preciso ter em mente, né? Que muito tempo, né, a arqueologia ela se constituía numa arqueologia que basicamente só descrevia o que era achado, fazia uma descrição do material, estilos, a configuração dos santuários, né? E é com a arqueologia processual que você começa a tentar entender o que você está achando, né? Desde os anos 80, a arqueologia tem sido feita de modo diferente, né? Não é só uma descrição, embora ainda em alguns lugares se use isso, né? E depois vieram outras arqueologias. Então, a arqueologia tem se dinamizado bastante. Hoje, a arqueologia tem entrado numa nova fase, graças aos estudos de arqueologia cognitiva, arqueologia sensorial e do uso de tecnologia, do Big Data, do GIS. Com GIS você pode reconstruir rotas, caminhos, inclusive reconstruir, por exemplo, tem um colega, ele sabe mexer direitinho com o GIS, ele reconstruiu pontos de visibilidade do templo de Poseidon em Súnion, para saber da onde as pessoas poderiam ver o templo, como elas interagiam visualmente com o templo. E também é possível, graças ao que nós chamamos de Big Data, né, com programas de computadores, colocar quantidades enormes de cerâmicas, de tudo, e ver distribuição de cerâmicas. Então, a gente sabe para onde está indo, pelo menos, se não as pessoas, pelo menos o comércio. Então, tudo isso tem revolucionado a arqueologia, fora outros métodos, né? Hoje em dia, quando você escava, você coleta o material, você coleta as sementes, os restinhos dos copos, dos pratos, para saber o que elas comiam. Você tem a Archaeobotanics para analisar os vegetais. Então, dá para reconstruir a dieta das pessoas, os costumes alimentares,
também temos uma arqueologia baseada no DNA, né? Então, assim, a arqueologia tem entrado também com o pé na ciência, com o pé na arqueologia cognitiva, e finalmente, ainda tem gente que tem bastante resistência, mas eu gosto da arqueologia comparativa, você comparar diferentes civilizações fora da Grécia, né, para tentar entender certos aspectos, né, dos cultos, de tudo. Claro, cada civilização é diferente, mas eu acho o diálogo importante e interessante. Foi em 2022, juntamente com a professora Celina Lage, nós fizemos uma exposição sobre arte rupestre na Grécia e foi comparar a exposição foi sobre a arte rupestre brasileira, né, e também ligada aos cultos. Eu, a professora Celina Lage e o professor André Prus, e nós usamos a própria arqueologia brasileira para entender e iluminar a arqueologia grega, estabelecer esse diálogo, né? Porque na arqueologia clássica falta bastante, né? Não tem muito nessa abertura para povos indígenas, de nenhuma civilização é raro ter isso, né? Sim, e a gente imagina o impacto que foi, né, quando se começou a imaginar, né, o movimento dos animais, né, prever tudo isso, as raízes da nossa civilização, né, a imaginação e tal. Vamos falar um pouquinho de algumas referências de leitura. O que você poderia indicar para quem quer conhecer um pouquinho mais, para quem quer se aprofundar no tema? Esse livro do professor Masaryk Annin, sobre os santuários das Cíclades, francês e inglês. Eu mesma tenho vários artigos, o pessoal pode ir na minha página no Academia. E por fim, como eu falei para você, nós estamos lançando esse livro pela Oxford, né? Que é uma coleta geral, né? De toda a arqueologia, de Paros, Naxos e Delos de Despótico, e isso já dá uma boa visão geral, né, sobre as Cíclades, né? E o que mais? Tem um livro também, A Dança das Ilhas, né, The Dance of the Islands, da Cris Constantacopoulos. Não é só sobre as Cíclades, mas serve, né, de alguma referência, né? O problema é, assim, as Cíclades em particular não tem muita coisa, né? Porque assim, tem muita publicação, mas muita publicação acadêmica, né? Da região da Macedônia, foi o que foi lançado, eu não lembro o título, mas foi um livro que foi publicado, inclusive, relacionado a uma exposição do Museu Ashmolean em Oxford, que tem vários artigos pela Angeliki Kotaridi, né? Que é uma grande personalidade ali da região, né? E ela tem vários artigos que dão-se uma introdução geral dessa região, né? Mas eu vou deixar nos comentários, então. Perfeito. Então, para nós finalizarmos, queria que você desse uma geral, assim, qual a importância desse estudo, e o que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Olha, assim, eu vou dizer a importância de cada região, tá? Nas Cíclades, nós basicamente estamos lidando com um mundo de ilhas, um mundo fluido, um mundo onde o centro de poder muda de tempos em tempos, mas um mundo onde também foram criadas vários elementos da arte grega, né? Em termos de escultura, em termos de pintura, né? Em termos de várias coisas, e que é importante para se compreender, embora, digamos assim, porque o pessoal tem a tendência de focar mais na região da Ática ou de Esparta, mas a região das Cíclades é uma região muito rica, e também a região da Macedônia, né? Que tem sido menos explorada, né? Porque sempre se fala em Macedônia, se foca no Alexandre o Grande e a expansão de Alexandre o Grande, mas é uma região também muito rica, uma região que precisa ser melhor entendida, porque
ela é muito diferente do que nós conhecemos na Ática, nas próprias ilhas, né? Em termos de usos de templos, de tudo, de cultura, né? Então, eu espero que essa leitura inspire as pessoas para que elas possam explorar ambientes diferentes, né? Fantástico. Olha, parabéns pelo seu trabalho, Érica, né, Obrigada, inovador, assim, corajoso. Muito obrigado. E é um obrigada, prazer saber que uma brasileira está aí explorando coisas tão inovadoras, tão maravilhosas. Muito obrigada obrigado, e viu? mais uma vez obrigada pelo convite. Então, todos que vão assistir hoje à noite, deixem aí seus comentários, curtam, compartilhem, e nós vamos deixar aqui na descrição mais informações para vocês. Érica, uma boa noite, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Um Tchau. abraço.